Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos acompanham no canal Peter e Coutinho. Antes se inscrevam, dêem um like, compartilhem, vejam a nossa descrição para acompanhar nas redes sociais. Acompanhem para quem é de Santa Catarina nas diversas rádios que eu e o Peter fazemos para ir atualizando e acompanhando os avisos e a previsão do dia a dia. Mas principalmente se inscrevam e compartilhem e dêem um like para ver o que a gente e algumas sugestões de assuntos, coisas assim, dentro do possível, nós vamos atualizando ou fazendo. Vamos falar sobre a previsão dessa segunda quinzena de novembro e também um destaque dessa semana que vai ser o que? A volta do frio aqui na região sul do Brasil. Mas vamos primeiro ao tempo para amanhã, terça-feira, dia 17 de novembro. Como vocês podem ver aqui no mapa, já bem colorido, uma faixa, uma área assim de um canal de umidade entre a região do Amazonas, a Amazônia como um todo, passando pelo centro-oeste e saindo aqui no sudeste. Tem chuva aqui no sul, não muito significativa, mas no leste da região, pouquinha coisa aqui no interior do Paraná, chuvas muito irregulares aqui no interior de Santa Catarina e praticamente sem chuva no Rio Grande do Sul. À medida que vai subindo, vai melhorando. Tem pancadas de chuva e trovada em São Paulo, principalmente da metade para o leste e sul do estado. Na parte oeste do Mato Grosso, pancadas de chuva e trovada mal distribuídas. Pode ter até algum temporal aqui próximo à fronteira, mais dentro do Paraguai e Bolívia. Pancadas isoladas no Mato Grosso, mas bem mal distribuídas. Algumas áreas até passam com pouca chuva, principalmente essa parte nordeste aqui do estado. Melhor aqui no noroeste, centro-noroeste do estado, com pancadas melhores de chuva, assim como Rondônia. Boa chuva no Amazonas, mais seco aqui na parte sudoeste e oeste do Amazonas, Acre. No Pará, mais chuva aqui na parte oeste, mais isolada nas outras áreas. Essa grande área branca aqui que pega boa parte do Nordeste é tempo seco. Aquelas chuvas rápidas, ocasionais, com períodos de sol, na faixa litorânea do Nordeste, desde o litoral centro-sul do Rio Grande do Norte, passando pela Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e até aqui aumentando de intensidade aqui no Sudeste. No Sudeste como um todo vamos ter um dia de tempo mais instável. Pode ter alguma chuva forte e pontual aqui no Rio de Janeiro, com alguma chance de temporal, assim como também aqui nos arredores do Distrito Federal, em Brasília e na área central de Goiás. Tocantins também tem chuva, o extremo oeste da Bahia, alguns pontinhos aqui do centro da Bahia, na Serra da Mantiqueira também, na Serra da Diamantina, Chapada Diamantina, pode ter algumas pancadas, aqui na região sul do estado, Vitória da Conquista, no sul do Maranhão, sul do Piauí, enfim, pancadas isoladas nessas áreas aqui. No sul mais seco. Esse outro mapa aqui eu coloquei só por uma curiosidade, porque está indicando entre quarta e quinta-feira. Na quarta-feira, nessa região aqui do Mato Grosso do Sul, Paraná e oeste São Paulo e norte do Paraná, pode ter algum risco de algum temporal, alguma chuva forte isolada. E na quarta para quinta, nessa região aqui, Rio de Janeiro, São Paulo capital, a metade leste e sul do estado, principalmente a região da capital, sul de Minas, e o estado do Rio de Janeiro, fica atento que pode ter algum temporal forte entre quarta-noite e quinta-feira. Assim como nessa região aqui do centro-oeste do Piauí e sul do Maranhão e norte do Tocantins. E alguns pontos aqui próximo a Rondônia, mas principalmente maior atenção aqui na região sudeste, entre sul de Minas, Rio e partes de São Paulo, e na quarta-feira no norte do Paraná, o interior de São Paulo e centro-sul do Mato Grosso do Sul. Então, entre quarta e quinta, vamos ter algum temporal nessa área que pode trazer algum transtorno. E aqui também nessa região aqui do Piauí. Voltando aqui para amanhã, em termos de temperatura, nós temos na região condições aí de temperaturas baixas. Vai começar a entrar o ar frio na região sul. Como vocês podem ver, a região da Campanha aqui no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, já pode amanhecer com temperaturas entre 7 e 10 graus em alguns pontos, até um pouquinho menos. Aqui na Serra Gaúcha e também pegando um pedacinho da Serra Catarinense, não dá para descartar mínimas entre 5 e 8 graus, ou de manhã cedo ou no final da noite. Esfria também aqui nos Campos de Palmas. Nas outras áreas do país, aquele calor normal. Nessa região aqui do sudoeste do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, aqui interior do Nordeste, litoral do Rio Grande do Norte, toda essa área assim mais alaranjada, é noite quente mesmo, de 24 a 29 de mínima. Na imensa maior parte do país, mínimas entre 20 e 25 graus. Nessa área aqui da Chapada, do centro da Bahia, Chapada da Diamantina e outras áreas altas da Bahia, Vitória da Conquista, entrando aqui em Minas, principalmente o sul de Minas,
vão ter mínimas aí variando de 13 a 18 graus. Na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, também alguns pontos abaixo de 10, 12. E aí ficando mais frio, o frio entrando aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. E esse frio vai aumentar. No finalzinho do programa, nós temos um alerta de geada. À tarde faz calor. O destaque são essas áreas aqui dentro do azul. No boa parte do Nordeste com temperaturas entre 34 e 38 graus, até 39, pode fazer bastante calor aqui no interior do Rio Grande do Norte, aqui na região da Paraíba, aqui na parte aqui do Ceará, enfim, aqui também no Maranhão, Piauí, vai ter temperaturas bem elevadas de 34 a 39 graus. Também de 33 a 37 no sudoeste do Mato Grosso, no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, alguns pontos aqui também de 30 a 34 graus, e na imensa maior parte do país, as máximas oscilam entre 29 e 33 graus. Aqui no sul, como está entrando ar frio, fica mais fresquinho no litoral do Paraná, Serra do Mar, Santa Catarina e parte centro-leste do Rio Grande do Sul. Um pouquinho mais quente aqui no oeste do Rio Grande, onde pode chegar de 25 a 30 graus, o oeste de Santa Catarina, Vale do Itajaí, Planalto Norte também um pouquinho de calor, assim como o oeste e norte do Paraná também ainda faz calor, mas grande parte do país, aquele calor normal. Aqui é a projeção da temperatura para os próximos 7 dias. Como vocês podem ver, a imensa maior parte do país vai ter temperaturas de normal abaixo da média. Onde está tons de azul é abaixo da média. Onde tem tons de laranja, aonde chove menos por enquanto, está indicando temperaturas um pouco mais altas que o normal. Aqui no sul não é só por causa da chuva, é principalmente a entrada de massa de ar frio, pegando também um pouco chuva e um pouco de ar frio aqui no Mato Grosso do Sul e partes de São Paulo. No sul, dá para ver bem que a região sul nos próximos 7 dias vai ter temperaturas mais baixas que o normal. Ou seja, vamos ter um novembro que continua frio, vai permanecer, não está indicando que novembro vai ficar acima da média no geral, e essa semana que vai entrar, de terça-feira agora, dessa segunda, dia 16, até o dia 22 de novembro, predomina temperaturas abaixo do normal. Pelo visto, isso aí vai até praticamente o fim do mês. Chamando a atenção aqui na parte fria do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Serra do Mar e também aqui a região do Paraguai e fronteira com Mato Grosso do Sul. Aqui mais pela chuva e um pouco de ar frio. Aqui basicamente tanto chuva quanto também muito ar frio. Inclusive vai ter condição de geada nessa quarta-feira e mais perigosa na sexta e sábado. Os detalhes vão estar no finalzinho do vídeo. Aqui é a projeção de chuva para os próximos 10 dias. Onde tem tom verde e azul, ou seja, toda essa faixa aqui do país está indicando o quê? Chuvas acima do normal nesses próximos 10 dias. Melhorou aqui na parte norte de Rondônia, Mato Grosso, melhorou no Tocantins, norte de Goiás. No Nordeste como um todo vai ter uma situação favorável para quem já plantou ou está plantando, ou quem já tem cultura em andamento, seja para algodão, seja para girassol, para milho, para soja, alguma coisa de feijão, alguma coisa de mandioca e outras culturas. Toda essa região aqui vai estar finalmente numa situação melhor, principalmente aqui o norte do Mato Grosso. Mas grande parte de Rondônia, grande parte do Mato Grosso, sul de Goiás, boa parte do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, centro-sul e Triângulo Mineiro, já começa a preocupar. Aquilo que a gente vem alertando há um tempão, risco de algum veranico, algum problema de falta de chuva. Melhora um pouco aqui no Paraná, mas com uma ressalva. Isso aqui provavelmente é consequência daquela chuva que pode acontecer aqui entre quarta e quinta-feira dessa semana. Então esse episódio de chuva acima da média pode ser em função disso. Na prática é chuva mal distribuída. E a parte de produção do Paraná, oeste, sudoeste Paraná e aqui para o Rio Grande do Sul a situação continua complicada. Chove bem, principalmente na Bahia, no Pará. Essas áreas em tons de azul exigem um pouquinho de atenção, seja no Pará e aqui na Bahia. No Nordeste como um todo está uma situação muito boa. Preocupa aqui o pessoal que já plantou o girassol, a parte de algodão, alguma coisa de soja. Aqui no Mato Grosso também a soja, muita gente já replantou. Talvez essa faixa aqui dê uma melhorada para o pessoal, assim como o norte do Goiás e Tocantins, finalmente. Melhora um pouquinho, pelo menos nesses próximos 10 dias. Nessas áreas de tons marrons e vermelho, a situação está um pouco complicada. Aqui no sul, especificamente, para os próximos 10 dias. A gente vê essa faixa aqui do sul do Mato Grosso do Sul, Paraná,
e sul de São Paulo, que é consequência de uma possível evento de chuva forte entre quarta e quinta-feira, que poderá trazer volumes altos, alguns temporais isolados e alguma chuva mais significativa nessa faixa aqui. De restante da região sul, a área de produção, a situação continua bem complicada, principalmente no centro-oeste de Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul como um todo continua num quadro bem ruinzinho mesmo para os próximos 10 dias. Muita gente já perdeu milho, está perdendo milho de silagem, milho para grão, já perdeu feijão, a parte de soja também, alguns já vão ter que replantar. Enfim, está um quadro bem complicado e não muda muito nos próximos dias. Aqui, os próximos 46 dias, ou seja, até o fim do ano, até o dia 1º de janeiro, pode-se dizer. Continua aquela preocupação nossa aqui, entre áreas de produção, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, oeste da Bahia, centro-oeste de Minas, Triângulo Mineiro, norte do Mato Grosso, norte de São Paulo. Dentro dessa grande área aqui, apesar de ter um volume bom de chuva nos próximos 50, 60 dias, poderemos ter, continua indicando uma chance de veranico. Não dá ainda para ter certeza se vai ser um período maior do que 10, 15 ou 20 dias de pouco nenhuma chuva ou apenas um volume menor. Como nós estamos num ano bem complicado, então dá para pressupor que poderemos ter alguns períodos de veranico que podem afetar ou atrasar muito o plantio da safra de verão e já começando talvez a comprometer mais lá na frente. Então quem plantou girassol, quem plantou milho, soja, feijão e outras culturas pode ter problemas com falta de chuva, excesso de calor na hora errada, talvez alguns temporais fortes isolados, uma chuva muito irregular nessa grande faixa aqui, ó. Aqui tudo bem que teve um período de muita chuva, agora um pouco de tempo seco também não chega a ser de todo ruim. Mas preocupa mais é Goiás, Mato Grosso, Rondônia, norte do Mato Grosso do Sul e norte de São Paulo. Aqui no sul dá uma melhorada na parte sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Mas esse acima da média aqui não quer dizer chuva distribuída. Pode ser até aquele tipo de chuva que traz mais problema do que ajuda. Ou seja, poderemos ter períodos curtos de muita chuva, alguns temporais fortes que acabam trazendo erosão e às vezes até destrói lavouras, seja por granizo ou pelo excesso de chuva, e períodos mais longos de pouca chuva. Então aqui fica com aquela ressalva, está indicando chuva acima da média? Tá, mas não é garantido que é uma boa distribuição. Provavelmente uma parte deve vir em parte de dezembro, assim como também o leste de Santa Catarina e aqui o nordeste do Rio Grande do Sul. Aqui o sul. Então no Rio Grande do Sul, até o final do ano, até o início do ano que vem, continua com problema. Apesar de ter alguns pontos acima da média, significa o quê? Alguns eventos isolados de chuva mais forte. Vai ajudar? Vai. Mas se ela vier muito, muito tarde, aí pode ser bastante tarde para muitos produtores. Começa a preocupar também aqui o pessoal do arroz, para ter uma boa água para todo o ciclo. Aqui, nessa parte aqui, pode atrapalhar entre a Grande Porto Alegre em direção ao litoral sul. Talvez o mês de dezembro, começo de janeiro, tenha um período com muita nebulosidade. Isso pode atrapalhar uma boa fotossíntese no arroz. Tempo muito nublado, temperaturas não muito altas, mas com excesso de umidade. Isso pode atrapalhar pela deficiência na fotossíntese e mais tarde, mais ali no auge do verão, pode trazer algum problema com brunose, que é um fungo que traz muito prejuízo no arroz. Além de um frio no começo de setembro, de dezembro, olha só o pepino que vem vindo. Aqui no Vale do Itajaí também, esse excesso de nebulosidade, tudo mais, e chuva mais frequente pode atrapalhar também o arroz no Alto Vale, no Vale do Itajaí como um todo. Melhora um pouco a situação da água nessa parte aqui. Não vai resolver o problema de Curitiba, mas pode trazer um alento. E torcer para que realmente essa parte se confirme, porque os modelos esse ano para chuva não estão muito bons. Quando eles colocam pouca chuva, tem uma chance muito maior de acertar. Quando eles colocam frio, também tem uma chance bem maior de acertar. Mas eles vêm insistindo em alguns eventos de chuva nessa faixa aqui até o final do ano, começo do ano. É ano de laninha. Laninha também é isso. Excesso por um período curto e longos períodos de falta, que é o que a gente vem enfrentando. O oeste de Santa Catarina está numa situação terrível e não tem muita mudança, assim como o norte, noroeste e centro-oeste do Rio Grande do Sul continua com uma situação muito ruim até o final do ano. A quebra já começa a ser grande em função da pouca chuva e o período de replantio já começa a fechar. Não dá para esticar muito porque lá na frente
o frio vai chegar cedo. Também é outro problema que a gente vai enfrentar. Aqui no Planalto Serrano, depois quando chegar na temperatura, a gente vai falar. Muita gente quer plantar aquela abóbora, se eu não me engano, que parece uma pitanga, agora fugiu o nome da variedade, que é muito comum entre a região de Ponte Alta e a Serra Catarinense. Eu aconselho o pessoal que for plantar não de uma vez só e fugir das baixadas, porque principalmente aqui no topo da serra poderá ter alguma incidência de geada tardia e a abóbora é da família das cucurbitáceas, que são muito sensíveis ao quê? Ao frio. Não precisa ser muito. Só o fato de fazer frio à noite já dá problema de doença, que é também o que pode ter aqui nesse final de ciclo do feijão e também aqui no feijão na área central do estado. Umidade, ou seja, noites muito úmidas e frias, que é o que vai acontecer nessa semana. Aqui é a perspectiva para os próximos, até o final do ano. Temperaturas, a grosso modo, no país, mais ou menos em torno do normal. Mais quente nessa região aqui, em função de um período maior sem chuva, um pouco mais fresco aqui no Mato Grosso do Sul, em função do excesso de chuva por aqui, e no sul do país, praticamente dentro do padrão normal. Aqui no sul, mais especificamente, dentro do padrão normal, um pouco abaixo, um pouco acima. Nessa área aqui, que agora é final de novembro, início de dezembro, o pessoal quer plantar abóbora e outras culturas rasteiras, fujam das baixadas, porque é provável que a gente tenha geada nessas áreas aqui, acima dos 1000 metros. Nessa região aqui de Fraiburgo, Curitibanos, também, Ponte Alta, tem muita gente que gosta de plantar esse tipo de abóbora, fugir da baixada, porque mesmo ali pode ter problemas com o frio, não só em relação à geada, mas à doença. Nessa semana, como a projeção é de temperaturas abaixo do normal e com umidade, seja por nevoeiro, orvalho ou mesmo garoa, a região do Planalto Norte pode ter uma incidência grande de antracnose. Aqui essa região de Fraiburgo, Le Bon Regis também pode ter problemas com o frio nessa semana. O feijão está recém saindo, culturas assim mais novinhas. Tem inclusive risco de geada nessas áreas aqui, que mais no final do programa a gente vai colocar o mapa. Então tem problemas com doenças relacionadas ao frio. Batata, feijão, a cultura como as da família da abóbora, do pepino, são culturas que são sensíveis à temperatura baixa. Isso, se não facilitar, a doença entra e acaba levando. Já teve lavouras em Santa Catarina que foram atacadas bem pela antracnose e simplesmente não compensa mais tratar. Isso pode acontecer também aqui nessa área do Rio Grande do Sul, aqui no sul do Paraná, que é muito forte no feijão, também exige atenção. Para o milho, se tivesse água à disposição, seria o clima ideal que ele quer. Frio à noite e calor de dia. Aqui, como eu falei, em relação à geada. Esse aqui é o mapa projetado para sexta-feira. Já poderemos ter geada nessa quarta, mas aqui nessa região aqui do topo da serra, uma geada fraquinha, com mínimas entre 1 e 4 graus, sem muita consequência. Na quinta vai ter frio também, mas não a geada se tiver ainda sem muita consequência. Mas na sexta, toda essa área aqui em tons de azul pode ter alguma geada em baixada. Não é que vai gear em toda essa região, não. É a área onde tem risco de geada pontual. Ou seja, como aconteceu aqui na região de Fraiburgo, áreas como a Liberata, a área de Le Bon Regis, pode ter formação de geada em pontos isolados. Aqui entre Vargem Bonita, Ponte Serrada, Água Doce, aqui nos Campos de Palmas, são áreas de baixada onde as temperaturas podem chegar na faixa de 0 a 4 graus. Essa temperatura já é suficiente para formar alguma geada fraca e para atrapalhar toda a cultura de feijão, soja, batata, tomate que tiver nessa região, seja pela geada ou pela doença, antracnose, requeima, pinta preta, ferrugem. Então tem que tomar bastante atenção, que vai ser um período muito favorável nos próximos 7, 10 dias em toda essa região aqui do sul. O forte do feijão aqui no Planalto, no sul do Paraná, vai ter problema, tem que ficar muito atento. O Planalto Norte catarinense, o oeste, meio oeste, centro, Campos de Palmas. Aqui na nossa região a fruta, nesse tom de vermelho aqui, é onde a geada pode ser mais perigosa até para pomar, não só a cultura rasteira. Aqui dentro, que pegaria a região de Urupema, a Urubici, Vacas Gordas, São Joaquim, a região do Pericó, a região aqui em volta da cidade, alguns pontinhos entre Ausentes e Bom Jesus, menor chance, Vacaria, Jaquirana, essa parte aqui mais próxima a Santa Catarina, pode ter mínimas variando de 2 negativos a 3 positivos. São geadas que trazem danos à cultura rasteira, tem muita batata, tem alguma coisinha de feijão, de milho, podem trazer rústem na maçã,
que é uma cultura, que é um frio que traz um defeito na, vamos assim, a casca da maçã fica feia, não altera nada o sabor nem a qualidade nutricional, mas fica feia para o comércio. Esse ano o prejuízo com a geada em alguns produtores foram bem acentuados, com as geadas que ocorreram em setembro e outubro e até mesmo agora no começo de novembro. Até aqui nessa região aqui de Palma-Sola teve perdas por geada em pleno 6 de novembro, assim como também essa parte aqui do Rio Grande do Sul teve também perdas de geada em novembro em função do frio tardio. Aquilo que eu e o Peter tínhamos falado lá em março, consequência da laninha. Mas aqui o risco maior é nessa área azul e principalmente dentro dessa área vermelha, onde pode ter temperatura negativa. No sábado também, dentro da área vermelha pode ter alguns pontos com temperatura negativa. Nessas áreas aqui pode ter algum risco de geada bem isolada, assim como na região de Freiburg, Le Bon-Régio e nos Campos de Palmas. Nas outras regiões também vai fazer frio. Muitas cidades vão ter mínimas variando aí de 5 a 10 graus nesse sábado e domingo, que são temperaturas baixas para essa época do ano. O litoral catarinense, a região da Grande Florianópolis, o litoral sul, partes aqui do Vale, litoral norte aqui no oeste, várias cidades poderão ter mínimas entre 5 e 10, entre 10 e 13. Floripa, por exemplo, pode ter mínimas aqui nessa região entre quinta e sexta-feira, talvez na faixa de 11 a 14 graus. Isso é muito baixo para mês de novembro, pontualmente até um pouquinho mais baixo. O que vai chamar atenção nessa semana, além de um pouco de chuva, é claro, mas é o que? É a volta do frio e o risco de veranico em partes do centro-oeste. Esses são os dois destaques até o final do ano. E aqui para o pessoal acompanhar o canal do Tempo, Peter Schauer e Ronaldo Coutinho, é só dar um clique, se inscrever, dar um like, compartilhar, dar alguma sugestão, fazem perguntas, nós respondemos dentro do possível o máximo que dá. Às vezes escapa uma ou outra, ou quando a pergunta já foi respondida, só dá uma bisbilhotada nos outros questionamentos, que com certeza vai ter algo parecido. Então nos acompanhe nas redes sociais ao longo dessa semana, acompanhe nas rádios, enfim, na nossa página e no nosso canal. Dentro do possível a gente vai atualizando os vídeos. Da Climaterra para o canal Peter e Coutinho, Ronaldo Coutinho.